Bom, vamos agora para a unidade 2, aulas de instrumentos endodônticos. Para começar a falar sobre os instrumentos endodônticos, vamos dividir em três: os instrumentos para cirurgia de acesso endodôntico, os instrumentos para instrumentação dos canais e os instrumentos para obturação dos canais. Vamos começar então com os instrumentos de cirurgia de acesso endodôntico. Antes, gostaria de relembrar que se você não assistiu à primeira aula da unidade, né, unidade 1, anatomia e acesso coronário nos grupos de dentes, é importante assistir essa aula primeiro antes de vir para a parte de instrumentação, certo? Beleza? Então volta lá e assiste se você ainda não assistiu. Vamos continuar. Então, os instrumentos para acesso, né? Começando. A gente tem a carpulha, que vai servir ali para a gente aplicar anestesia. A gente vai ter o espelho, que a gente realiza a visualização indireta. A gente também consegue afastar ali a mucosa, né? Um pouco ali da mucosa jugal, né? A bochecha, os lábios do paciente. A sonda, para fazer a sondagem do teto ali da câmara pulpar, exploração dos canais. A pinça para a gente fazer a pega dos cones de gutta-percha, do papel absorvente e outras coisas, algodão. Colher de dentina, para fazer remoção de tecido cariado, tecido pulpar, restos de cimento endodôntico. E as brocas eu separei um slide à parte. As brocas a gente pode usar esféricas diamantadas, né? 1011, 1013, 1015, 3083, 3085, que são usadas mais em esmalte, resina e porcelana, certo? De haste longa, vale lembrar. Esféricas carbaides, meio, 1, 2, 3, usada em dentina, tecido cariado e remoção de restaurações metálicas. E a endo Z, ou troncocônica de ponta inativa, usada na remoção do teto da câmara pulpar e na realização de desgastes compensatórios. Vale lembrar que é importante você revisar aí na sua casa os instrumentais utilizados no isolamento absoluto, porque na endodontia, em toda a odontologia, isolamento absoluto é muito importante, mas na endodontia principalmente. Agora vamos para o segundo tópico, que é os instrumentos para a instrumentação dos canais. Vamos começar ali com a Gates Glidden e a Largo, que são brocas, né? Brocas que servem para o preparo dos terços cervical e médio dos canais. À medida que a gente for estudando pelos demais vídeos, a gente vai entender mais ou menos o que são essas brocas e para que elas servem exatamente. A gente tem também o tamborel, que serve para apoio dos instrumentos, principalmente das limas endodônticas. A gente tem a régua milimetrada, que vai servir ali para medição e calibração de cones. A gente tem seringas, que servem basicamente para irrigação. Temos as pontas de aspiração, que também são chamadas de cânulas, que vão servir, como o nome já diz, para aspirar, e as limas endodônticas, que vão servir para a instrumentação dos canais. Obviamente, as limas endodônticas são extremamente importantes para a endodontia. Vou deixar aqui na descrição um link para esse vídeo, que é um vídeo específico só de limas endodônticas, vale muito a pena. Esse vídeo é muito importante para a gente entender esse instrumento tão essencial para a endodontia. Agora falando dos instrumentos para obturação dos canais, nós temos bastantes instrumentos, certo? A gente tem a régua endodôntica, né, que é aquela régua milimetrada, que vai servir para calibrar os cones de gutta-percha, também vai medir alguns comprimentos. Os cones de gutta-percha são basicamente o material obturador em estado sólido. Os cones de papel absorvente vão servir para fazer secagem. Os cimentos obturadores também são um material obturador, igual os cones de gutta-percha, só que esses estão em estado plástico. Espátula 24 e placa de vidro vão servir ali para espatular o cimento. Os espaçadores auxiliam na obturação pela técnica da condensação lateral. Não fiquem preocupados agora se você ainda não ouviu falar sobre isso, a gente vai falar sobre isso mais para frente. Os condensadores auxiliam a obturação pela técnica da condensação vertical. A lamparina esquenta o condensador. A espátula 1, colocação de cimento, serve também para retirada de excessos de material obturador. A lentulo serve principalmente para inserir medicação dentro dos canais. A placa de Petri vai ser essencial para a gente fazer a imersão dos cones de gutta-percha em solução desinfetante. E a lâmina de bisturi vai ajudar a gente a parar a ponta de alguns cones de gutta-percha. Bem, então vamos falar um pouquinho mais sobre cada um deles. Bem, a régua endodôntica, como vocês podem ver, ela serve como uma régua normal para medir, mas ela tem uma canaleta aqui que a gente consegue inserir ali a nossa lima, usar o stop, né, o cursor, para parar exatamente onde a gente quer. Então, se você precisa entrar num canal que ele tem X milímetros, eu vou lá nessa lima, ajeito o cursor até X milímetros e depois eu entro com essa lima no canal. Também serve para a gente fazer a medição dos cones de gutta-percha e a calibração desses cones. Então, você vê que essa régua endodôntica tem vários buraquinhos, certo? Onde a gente consegue entrar com o cone de gutta-percha ali. Então, se eu estou precisando de um cone de gutta-percha que tenha uma ponta com um diâmetro Y, eu vou lá justamente no buraquinho que tem o diâmetro Y, encaixo o meu cone de gutta-percha ali e tiro o excesso com a lâmina de bisturi. E a partir do momento que eu tiro esse cone de gutta-percha dali, depois de ter cortado, ele vai ter exatamente o diâmetro que eu estava precisando para essa gutta-percha.
Os cones de gutta-percha, falando neles, né? Eles têm algumas vantagens e desvantagens. As vantagens, como está aqui nessa tabela, ele tem boa adaptação às paredes, né, do canal. Ele é possível de ser amolecido. Ele tem boa tolerância tecidual. Ele é radiopaco, isso é muito importante, porque a gente consegue ver ele na radiografia que a gente tira. Ele tem boa estabilidade dimensional. Ele é de fácil remoção. A desvantagem é que ele tem pouca rigidez para canais muito estreitos, né? Ele tem falta de adesão, ele precisa de outros materiais que auxiliem a fazer essa adesão. Ele se desloca facilmente com pressão. Ele torna-se quebradiço quando exposto ao ar ou luz por certo período de tempo. Ele também, quando de gutta-percha, é importante salientar que ele é dividido em principal, que são padronizados com as limas, que nem esse que a gente está vendo aqui dentro dessa caixinha. As limas também são divididas nessas mesmas cores e mesmos números. E também a gente tem os acessórios, que vão servir para complementar o nosso selamento lá no final da fase da obturação. As placas de Petri, como a gente já disse, vão servir para a gente fazer a imersão dos cones de gutta-percha. A placa de vidro e a espátula vão servir para a gente fazer a manipulação do cimento endodôntico. Falando em cimento endodôntico, ele é o que ocupa espaço entre a gutta-percha e o canal, e também entre o cone principal, entre os cones principais, né, e acessórios, a fim de gerar uma obturação homogênea, como essa que a gente está vendo aqui no slide. Os espaçadores e os condensadores de Paiva também são muito importantes na fase de obturação. Os espaçadores vão realizar a técnica da condensação lateral. Primeiramente, eles são divididos nessas cores e nessas letras A, B, C e D, certo? Nessa mesma ordem de cor, não pode confundir. E eles servem justamente, como o nome já diz, condensação lateral. Eles estão fazendo isso que você está vendo na imagem. Ele vai servir para entrar dentro do canal e abrir espaço para o possível cone que vai vir depois, um cone acessório que vai vir depois para preencher esse espaço que o espaçador criou. Deu para entender mais ou menos? Os condensadores de Paiva, por sua vez, vão fazer um outro tipo de condensação, a condensação vertical. A partir do momento que a gente já tem o canal entupido de cone, não cabe mais cone acessório nenhum, a gente vai ter que tirar esse excesso, ou seja, a gente vai aquecer a ponta desse condensador de Paiva, vai tirar esse excesso de cone de gutta-percha na região coronal, e com a ponta desse condensador de Paiva, uma vez que ela já está mais fria e já esfriou, a gente vai fazer pressão, uma pressão no sentido coroa-ápice, certo? Uma condensação vertical nesses cones de gutta-percha para ele ficar bem compacto ali dentro do conduto. E é isso, obrigado.